Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz um armarinho multiuso para minha cunhada. Para esse armarinho, eu vou estar usando umas tábuas de guarda-roupa que eu encontrei esses dias na rua e umas portas de um outro guarda-roupa também que eu encontrei na rua. Eu peguei a porta do guarda-roupa, eu vou usar essas duas portinhas aqui, o armário vai ser bem pequenininho, porque eu vou estar usando o tamanho, a largura das duas portas. Aí eu coloquei ali na lateral, para mim poder saber o tamanho que eu iria precisar cortar a lateral e medir. Eu risquei ali com um lápis, eu risquei na outra parte, por isso que não dá pra ver, porque eu achei que a câmera tava pegando tudo. Mas infelizmente essa posição que eu coloquei a câmera não pegou a tábua tudo ali, eu não tinha visto. Então não deu pra mostrar pra vocês no vídeo. Mas eu só risquei com o lápis e depois eu fui e cortei com a tico-tico. Eu vou estar usando aqueles pés de guarda-roupa mesmo, então pra isso... Todos os guarda-roupa que a gente coloca esses pés, eles precisam de um acabamento ali na frente e atrás. Então, eu peguei esse pedaço de tábua que eu tinha aqui, fininha, e eu medi ali com as duas portas e cortei. Eu vou cortar dois pedaços, um para frente e um para trás. Depois vocês vão entender. E você que estiver assistindo o vídeo até aqui e não for inscrito, eu peço para que se inscreva, curte e assina o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Depois que eu cortei, eu vou montar os pezinhos. Eu vou colocar aqui o pezinho e eu vou estar medindo aqui a distância que ele vai ficar com o acabamento. Aí eu risquei com o lápis para eu poder saber onde eu iria fazer os prefuros. Eu sempre faço os prefuros porque assim a minha tábua não racha. Não tem perigo dela rachar e eu perder a tábua. Esse vídeo já era para mim ter postado ele, mas infelizmente eu não consegui concluí-lo, porque eu estava com dor de garganta, com a garganta inflamada, e a minha voz estava saindo muito ruim, ela ainda está saindo assim um pouco ruim, mas graças a Deus eu já tô melhor. Esses modelos de pezinho, quando a gente compra o guarda-roupa, que eles vêm guarda-roupa normal mesmo, ele costuma vir só com dois parafusos, um na lateral e um ali na tabinha da frente, ou tem vezes que vem só um na lateral mesmo. Como eu quero esse armarinho bem firme, eu vou estar colocando dois na lateral e um na tabinha ali que eu cortei para poder fazer o acabamento. Depois de fazer os prefuros, eu virei essa tábua do outro lado, peguei uma broca maior e escariei, porque eu vou estar colocando os parafusos um pouquinho para dentro, que eu não quero que mostre os parafusos. Nesse dia, a minha trena tinha sumido e eu tava sem nenhuma ferramenta para mim poder estar medindo. Então, o que eu fiz? Eu peguei ali as partes que eu cortei para poder fazer o acabamento, né, na frente. E como elas vão ficar pro lado de dentro, então ela daria certinho ali para mim poder estar fazendo as prateleiras. Aí eu medi, coloquei uma ali na beirada, coloquei a outra reto e usei ela como régua. Risquei para depois eu estar cortando as prateleiras. E eu fui fazendo assim, eu fui medindo e cortando e colocando de uma por uma. Essa aqui que eu tô cortando é a parte de baixo, é o fundo ali do meu armário. Depois de cortado, eu tinha esquecido de tirar um pedaço que estava passando ali em uma das laterais. Então, eu coloquei a outra lateral em cima dessa aqui, risquei e vou estar cortando também com a serrinha tico-tico. Para montar, como eu tava sozinha, e eu também iria mostrar para vocês que é fácil você fazer um projeto e montá-lo sozinho. Eu comecei ali pela parte do acabamento. Eu vou estar colocando essas madeirinhas aqui na frente e atrás. Eu parafusei um parafuso no pezinho, em cada pezinho, e um parafuso ali na lateral. É um pouco difícil, mas a gente consegue. Você vê, a tábua caiu ali, né, como não tinha ninguém segurando.
mas não tem nada não. Eu continuei ali parafusando o parafuso. Gente, eu não tô usando a parafusadeira porque a minha broca de parafusar, ela desgastou ali, tá, estragou. Então eu pretendo comprar uma outra. Enquanto eu não tenho, eu vou continuando com a chavinha mesmo. Depois que eu parafusei um lado, eu levantei a lateral ali que tinha caído. Fiz o prefuro com a furadeira, coloquei o parafuso ali. E eu recomendo vocês fazerem assim como eu, fazer por partes, com calma, para poder não sair torto, porque se o projeto sair torto, aí você terá que desmanchá-lo e refazê-lo de novo. Então, é um trabalho a mais. Então, faça por partes, faça com calma, vê se tá certinho. Aí, se você precisar, você vai lá e corta a tábua que você precisa, do tamanho que você precisa, e você vem, parafusa. E eu fui fazendo desse jeito. Eu não mostrei colocando ali a parte do fundo, mas eu só encaixei ela em cima dos pés e coloquei 2 parafusos de cada lado. Essa tábua que eu usei para fazer ali o fundo era uma lateral de um outro guarda-roupa que eu tinha aqui em casa, e ele era um pouco grande por causa do acabamento do guarda-roupa que eu coloquei ali na frente e atrás. Então eu tive que cortar um pedacinho ali dele para ele poder estar encaixando e caber na mesma largura ali das laterais. Aí eu usei esse pedacinho que eu tirei, né, dali, que era na largura certa, e fui medindo para mim poder estar fazendo as prateleiras desse armarinho. Aí eu risquei com lápis e depois foi só cortar ali com a tico-tico. Eu não medi ali para poder estar colocando as alturas das prateleiras, mas aqui, tipo nessa daqui, eu usei esse balde que eu tinha aqui em casa para poder dar ali a altura. E na de baixo eu usei outra tábua, encostei de um lado, risquei, eu encostei do outro, risquei e fiz os prefuros. Então, se você for reproduzir aí, você pode estar fazendo assim, você vai colocando o que você tem, um balde, uma tábua, para poder sair ali da altura que vocês precisarem. E em todos os furos que eu fiz neste armarinho com a furadeira, eu sempre fiz os furos, aí depois eu trocava ali a broca por uma maior e fui escariando ali os buraquinhos para poder eu estar escondendo a cabeça do parafuso. Eu coloquei 3 parafusos em cada lado nas prateleiras. Depois de colocar todas as prateleiras, eu deixei aquela parte sobrando ali em cima para ficar tipo um detalhe a mais ali, para quando colocar alguma coisa ali não tiver perigo de cair também. Eu tapei todos os buraquinhos que já tinha, né? Porque como é reaproveitamento, então tem vários buraquinhos. E tapei também os buraquinhos dos parafusos. Eu usei a massinha para madeira F12. Eu encomendo ela pela internet. Você encontra também em casas de materiais de construção. Para o fundo desse armário, eu vou estar usando esse fundo aqui de guarda-roupa que eu tinha aqui em casa. Aí eu medi lá o tamanho que eu ia precisar, a altura e a largura, e risquei aqui com esse pedaço de ripa aqui que eu tinha, risquei com a caneta mesmo, e depois foi só cortar com a tico-tico. Gente, eu não vou deixar medida para vocês desse armário, porque eu fiz ele na medida das portas, das 2 portas que eu iria usar. Então, como vocês podem estar usando uma porta diferente, então não vou deixar medidas dele. Depois de cortar o fundo ali, eu lixei antes de pregar, porque eu acho que assim é mais fácil de você estar lixando do que você pregar e depois lixar parte por parte. Então eu lixei ele bem lixado, lixei ele as beiradinhas onde eu cortei também para poder tirar as rebarbas que fica. Depois de lixado, eu coloquei ele aqui no fundo do armário e eu vou estar pregando esse fundo lá em cima, naquela sobrinha onde sobrou dos 2 lados, para poder fazer um acabamento no fundo também. Eu achei melhor eu fazer assim do que eu estar cortando uma ripinha ali do mesmo tamanho e pregar.
como eu já ia pôr o fundo, então eu decidi fazer assim. Aí eu coloquei um preguinho de cada lado lá em cima e depois eu fui usando parafusos. Eu usei parafusinhos bem pequenininhos para poder estar colocando esse fundo no armário. Depois de colocar o fundo, eu peguei uma lixinha ali e lixei o armário aonde eu tinha tapado os buraquinhos, porque eu já tinha lixado essas tábuas todinha. Para a pintura, eu confesso para vocês que esse armário me deu um pouco de trabalho, viu? Porque eu só tinha um pouco de tinta branca aqui em casa, então eu misturei a metade dela e fiz no tom azul, um azul assim. Eu coloquei uns pigmentos do xadrez azul e algumas gotinhas do verde, para poder estar fazendo uma cor azul ali diferente. E eu comecei a pintar ele dessa cor. Só que eu fui pintando e eu não fui gostando do jeito que ficou, do aspecto da tinta. Mas eu continuei pintando, eu pintei ali as portas e depois pintei o armário. Eu fui perceber assim que eu não gostei muito só depois de eu já ter passado a segunda demão. Para os puxadores, eu peguei esse que eu já tinha aqui em casa e vou estar reaproveitando eles. Eu lavei ele bem lavado e depois eu pintei ele com essa tinta spray aqui na cor preto fosco. Aí eu fui borrifando ali, esperando secar. Depois fui borrifando mais tinta e fui esperando secar e borrifando mais tinta. Fui intercalando até eu pintar ele todo. Depois de ter pintado ali os puxadores, eu fui passar a segunda demão no armário. E foi onde eu falei para vocês, eu só percebi ali que a tinta não tinha ficado boa, que a tinta não ia pegar direito depois dessa segunda demão. Então, depois que ele secou essa segunda demão que eu vi que não tinha ficado bom, eu lixei, dei uma lixadinha ali por riba da tinta. Aí eu fiz o pigmento na cor cinza e pintei ele todo na cor cinza. Eu pintei só o armário, eu não tinha pintado as portas na cor cinza, eu pintei só o armário na cor cinza. Quando secou, eu vi também que não tava bom, gente. Então eu decidi passar um amarelo por fora. Eu fiz um pouquinho abri uma outra tinta nova que eu tinha aqui em casa e coloquei uns pinguinhos da cor amarela e uns pinguinhos do preto e pintei ele de amarelo. Então, o meu armário ficou por dentro cinza e do lado de fora e as portas na cor amarela. Eu não gravei eu pintando ele dessa cor, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Então, depois que a tinta secou, eu peguei e coloquei os puxadores. Eu já tinha feito o prefuro ali do puxador antes. Eu só fiz um, porque eu utilizei do que já tinha, do puxador antigo mesmo. Então, eu só refiz mais um ali para poder ficar do tamanho do meu puxador que eu ia estar reutilizando aqui. E para você que, assim como eu, às vezes faz um projeto, às vezes pensa num projeto ali e faz e infelizmente não fica bom ali do jeito que você tá fazendo e você tem que refazer, eu aconselho você a sentar, acalmar, respirar, pensar um pouco, aí depois é só você ir lá e continuar o seu projeto, que com certeza vai sair bom. Porque se eu tivesse desistido, agora eu estaria com esse armário parado aqui em casa. Ou não, né, também, não sei. Mas, graças a Deus, eu não desisti, persisti e consegui concluir o meu armário. Eu demorei um pouquinho a colocar ali os puxadores, porque os buraquinhos, como eu já tinha feito os buraquinhos, então com tanto de tinta que eu passei e tirei e passei de novo, entupiu ali os buraquinhos. Então eu fui rosqueando o parafuso até aparecer a ponta ali, depois coloquei o puxador e apertei com a chave. Gente, aqui eu já trouxe o armário para casa da minha cunhada e eu vou estar colocando as portas nele aqui agora. Eu não quis colocar as portas lá em casa e trazer porque ele ficaria mais pesado e ficaria mais ruim para poder estar trazendo. Então, eu decidi fazer assim, achei que assim ficou melhor e mais maneiro para estar carregando ele. Eu já tinha feito a marcação antes, então foi bem facinho ali de estar colocando as portas, foi só segurar ali e colocar com os parafusinhos daqueles que vem em porta mesmo.
Eu vou colocar a outra porta aqui, vou dar uma organizada e vou mostrar pra vocês o resultado final. Esse é o resultado final. Eu só dei uma organizadinha aqui com algumas coisinhas dela. Vou abrir pra vocês verem como que ele ficou bastante espaçoso. Eu só coloquei algumas coisas dela aqui, depois ela vai organizar do jeito dela. E esse armário, ele cabe bastante coisa, ele ficou com uma profundidade muito boa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like e comentar bastante se vocês gostaram. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a se inspirarem e colocarem a mão na massa por aí. Beijos, tchau, tchau.